Números capítulo 13. A partir do 1, diz assim a palavra do Senhor: E Yahvé ordenou a Moisés: envia homens, um de cada tribo, em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos filhos de Israel. Repete comigo: terra que dou. O que você disse? Enviará todos aqueles que sejam seus príncipes. Assim Moisés enviou-os do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eram chefes dos israelitas. São estes seus nomes. E aí vai uma lista inteira de todos os chefes das tribos, e eu vou pular, tá? Depois você vai ler na sua casa, e aí você vai lá para o versículo 16. Esses são os nomes. Esperar um pouquinho o pessoal se acalmar, sentar. Esses são os nomes dos homens que Moisés enviou para espiar a terra. Preste atenção aqui no versículo 16. E Moisés deu a Oxéia, ou Oséias, filho de Num, o nome de Yeshua, ou Yeshua, que significa Josué. Preste atenção. E Moisés deu a Oxéia, filho de Num, Oséias, filho de Num, o nome de Yeshua, que também é Josué. E Moisés enviou-os para verificar a terra de Canaã e lhe disse: subi pelo Neguebe e em seguida atravessai a região montanhosa. Então observai como é a terra e como é o povo que habita, forte ou fraco, escasso ou numeroso. Se a terra em que vive esse povo é boa ou ruim, se as cidades em que moram não são cercadas por muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sede corajosos, trazei alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das primeiras uvas. Subiram eles para espiar a terra desde o deserto de Zin até Reobe, na direção de Ramate, a entrada de Ramate. Subiram do Neguebe e chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Sesai e Talmai, todos descendentes de Enaque. Hebron havia sido edificada 7 anos antes em Zoan, no Egito. Quando chegaram a um lugar conhecido como Vale de Escol, que significa cacho, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uva. 2 homens carregaram o cacho, pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi denominado Vale de Escol, em alusão ao extraordinário cacho de uva que os israelitas colheram ali. 25. Ao cabo de 40 dias, retornaram à exploração da terra. Vieram a Moisés, Arão e toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatórios a eles e a toda a congregação ali reunida, e lhes apresentaram os frutos trazidos da terra. E deram o seguinte depoimento a Moisés: fomos à terra a qual nos enviaste. Na verdade é terra onde também mana leite e mel. Eis aqui os seus frutos. Contudo, o povo que habita é poderoso, as cidades são fortificadas, muito grandes. Também vimos ali os descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem em Neguebe. Os hititas e os jebuseus, os amorreus habitam na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então, versículo 30, Caleb fez calar o povo reunido diante de Moisés e disse: subamos e herdamo-las. Disse ele: é verdade? Está ruim?
Ah, Guilherme. Entretanto, os homens que haviam acompanhado reagiram: não podemos marchar contra este povo, visto que é mais forte do que nós. E puseram-se a difamar diante dos filhos de Israel a terra que haviam observado. A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento é terra que devora seus habitantes. Todos aqueles que lá vimos são de grande estatura ou gigantes. Presta atenção no versículo 33. Lá também vimos gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem parecíamos a nós e a eles gafanhotos. Fecha teus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, fala ao nosso coração nessa noite, para a glória do teu nome, amém. Eu quero falar com você nessa noite sobre o tema visão de conquista. Repete comigo, visão de conquista. O que você disse? Muito bem. Domingo passado o pastor Nato trouxe uma palavra poderosa aqui de manhã. Eu assisti ela pelo YouTube. E o pastor Nato falou a respeito de curar a visão, que precisamos de ter a nossa visão curada. E também ele disse a respeito da cura da movimentação. E eu achei algo extraordinário da parte de Deus, porque é como se eu agora estivesse continuando essa ministração. Se você não assistiu, você assista. E você que esteve aqui, ou você que teve a oportunidade de participar, é continuidade da palavra de domingo de manhã. Quando Moisés, ele chama o povo, na realidade ele separa 12 líderes, um de cada tribo, e envia uma missão de reconhecimento, para que eles pudessem ver, para que eles pudessem constatar aquilo que Deus tinha falado para eles. Antes disso, eu gostaria de falar com você que, quando a gente fala de visão espiritual, visão de Deus, ou quando a gente fala de que nós precisamos de ter visão, eu gostaria que você entendesse que a visão, ela é fruto daquilo que está construído dentro de mim. O homem e a mulher de Deus, ele não enxerga só com aquilo que ele vê. A Bíblia nos orienta que nós devemos não nos atentar e não confiar naquilo que vemos, mas que devemos nos mover por aquilo que cremos. Esse foi um direcionamento da parte de Deus. Agora, eu gostaria de falar para você que tudo que você vê na vida, você enxerga com aquilo que está construído dentro de você, sabia? Vou dar um exemplo. Todas as vezes que o pastor, ou você vai numa igreja, você senta, e você vai ouvir alguém falar sobre um assunto que é muito delicado nas igrejas. Quase todo mundo, ou boa parte das pessoas, elas não conseguem entender. Quando nós vamos falar de mordomia, nós vamos falar de dinheiro na igreja, a hora que a gente cita o texto, que a gente começa a falar, algumas pessoas já se fecham, e elas começam a enxergar com aquilo que está construído dentro delas. Elas começam a dizer assim: ah lá, já vai o pastor falar de dinheiro, já vai o pastor tentar tirar o meu dinheiro. Ah lá, tá vendo? Todo pastor só quer falar de dinheiro. Ó, tá vendo? Eu venho aqui para ouvir algo de Deus mas na verdade ela nem ouviu, ela nem entendeu. Mas quando se fala, ela já enxerga com aquilo que está dentro dela.
Quantas vezes a gente interpreta a fala de alguém, não com aquilo que ela disse, mas com aquilo que ela sente? Você está entendendo o que eu estou dizendo, sim ou não? Quantas vezes uma pessoa, ela fala alguma coisa e ela não fala no sentido de machucar, no sentido de desprezar, mas a pessoa, ela já está doída, ela está com ressentimento, ela já está magoada, então tudo aquilo que diz ou que fala, ela já enxerga como se estivesse ofendendo, como se estivesse falando para ela, como se estivesse dando a ela tudo o que ela precisa para confirmar o que está dentro dela. É por isso que a nossa visão tem mais a ver com aquilo que está construído dentro de mim, que muitas vezes com aquilo que Deus está falando, ou muitas vezes com aquilo que é a realidade das coisas. É por isso, meu irmão, que eu e você, nós não enxergamos muitas vezes com o que nós vemos, nós enxergamos com aquilo que está aqui dentro. Quantas vezes alguém, porque não falou um bom dia, porque não te cumprimentou direito, e porque você já tem um problema com aquela pessoa, você diz assim: está vendo? É isso mesmo, aquela pessoa não liga para mim, aquela pessoa é arrogante, aquela pessoa é orgulhosa, ela não está nem aí para ninguém, só ela. Mas não é a realidade muitas vezes você está enxergando com aquilo que está dentro de você. Você está triste, está magoado com alguém, de repente acontece alguma coisa, você está vendo aquela pessoa, ela não liga para mim, ela não faz para mim. Não, você não está enxergando o que é, você está enxergando com aquilo que está dentro de você. E da mesma forma, quando Deus nos direciona a fazer algo, quando Deus aponta algo, a probabilidade de eu enxergar com aquilo que está dentro de mim é enorme. E eu quero mostrar isso para vocês hoje, agora, na vida desses homens. O que aconteceu, pastor? Preste atenção. A Bíblia diz no versículo 2, que Deus diz assim: olha, vai lá reconhecer a terra que eu dou aos filhos de Israel. Sim ou não? Deixa eu te mostrar uma coisa aqui, querido, que você precisa de entender. Primeiro lugar, deixa eu te contextualizar. Quando Deus pede para que eles fossem ver a terra prometida, sabe o que já tinha acontecido? Aquele povo já tinha sido liberto do Egito, aquele povo já tinha recebido a aliança no Sinai, aquele povo já tinha recebido a lei, os 10 mandamentos, aquele povo já tinha recebido o sacerdócio, a ordem tribal, e eles já estavam, sabe na onde? Numa terra chamada Cádiz Barneia, era a fronteira com Canaã. O que significa isso, pastor? Ele estava na cara da promessa, era atravessar o rio, e eles já estavam na terra que Deus tinha prometido. Agora olha que interessante, quando Deus diz assim: olha, vocês vão lá ver a terra que eu dou. Esse verbo dou aqui, ele está conjugado, ele é, na palavra no original, aninotem, que significa o quê? É um verbo que está julgado no presente ativo, não futuro. O que significa? É que Deus estava dizendo: eu dou a vocês, eu estou dando a vocês, ei, é de vocês, só vão lá ver. Ele não estava dizendo assim: olha, vão lá, faz um relatório para ver se eu vou conseguir dar para vocês, vão lá ver se vocês vão conseguir tomar posse. Não, a palavra de Deus não era essa. Ele diz: vão lá ver, me tragam um relatório, e junto com o relatório tragam um fruto da terra, porque eu estou dando, eu dou a vocês essa terra. Deus não estava perguntando se eles poderiam tomar a terra, Deus não estava mandando eles fazer uma estratégia de guerra, se eles iam conseguir ou não ter a terra. Deus estava dizendo assim: vão lá ver a terra que eu dou a vocês. Agora preste atenção, agora preste atenção.
A realidade é que essa terra já estava dada antes de ser possuída. A missão não era para decidir se iriam, mas como iriam. Agora, eu quero que você preste atenção junto comigo aqui, por favor. Versículo 16. Deus usa a vida de Moisés para apontar algo. A palavra do Senhor diz que depois que eles escolhem todos os líderes, um de cada tribo, olha o que ele diz: Moisés chamou Oséias, filho de Num, de Josué. Olha lá, esses são os nomes dos homens que Moisés enviou para espiar a terra. E Moisés deu a Oséias, filho de Num, o nome de Yeshua, Josué. Ei, tem uma chave aqui, e tem uma revelação da parte de Deus aqui, que eu e você precisamos de entender. O que é, pastor? Preste atenção. Moisés muda o nome de Oséias. Ele olha para Oséias, que era filho de Num, e fala assim: você não vai chamar mais Oséias, você vai chamar Josué. Isso antes dele ir. Agora preste atenção, o porquê que Moisés faz isso. Oséias significa salvação. Josué significa Deus é salvação. Ei, preste atenção. Oséias significa salvação. Josué, que também é Yeshua, que é o mesmo nome dado, tanto é que a palavra Jesus lá no Novo Testamento poderia ser chamado também de Josué, que é Deus é salvação. Eu quero que você guarde isso. Por quê, pastor? Porque lá na frente nós vamos ver algo acontecendo. A palavra do Senhor mostra, meu irmão, que um líder que é sensível a Deus, e muitas vezes a gente não entende porque algumas coisas, os líderes, ele toma decisão, e muitas vezes até inexplicável, porque simplesmente Moisés olha para Oséias e fala assim: ó, Oséias, você não vai chamar mais Oséias, a partir de hoje você vai chamar Josué, e manda ele. Sabe por quê? Porque lá na frente nós vamos perceber que os únicos que conseguiram enxergar o que precisava de enxergar era Josué e Calebe. E quando Oséias vai, e se ele fosse com o nome de Oséias, ele estava dizendo assim, ó, Oséias significa salvação. E sabe o que Deus estava dizendo? A salvação não vem do homem. Ele muda para Josué: a salvação vem de Deus. Deus é a salvação, não o homem a salvação. E o que eu aprendo com isso, pastor? Eu aprendo que líderes sensíveis, eles enxergam a crise antes dela acontecer. É por isso, meu irmão, que muitas vezes a gente precisa de confiar no líder, dele tomar uma decisão, dele tomar uma direção. E você fala assim: mas eu não estou entendendo por que ele está fazendo isso. Mas eu não estou entendendo por que ele está movimentando desse jeito. Não faz sentido o que ele está fazendo. Você imagina, meu irmão, quando eles estão indo, de repente Moisés fala assim: Oséias, você agora chama Josué. E pode ir. Bora lá, está aqui comigo, meu irmão, amém? Preste atenção. A palavra do Senhor vai dizer, meu irmão, que eles passam por toda a terra, e eles veem lá cidades fortificadas. Tanto é que eles vão ver Jericó.
aquela cidade com aquele muro intransponível. E eles passam por um lugar que tem o nome de Escol, um vale que chama Escol. E o que significa Escol? Cacho. E era a época de uva. E Moisés tinha falado: olha, tragam um fruto da terra, para a gente ver se essa terra mana leite e mel mesmo. E aí a Bíblia diz que eles trazem, que eles recolhem, que eles cortam um cacho de uva. Mas nós lemos que a Bíblia diz que para carregar esse cacho de uva, precisou de 2 homens. Olha aqui para mim, você imagina, eu sempre digo isso nesse texto. Eu comprei umas uvas ontem. Quem comprou uva aqui? Que tamanho que é o cacho de uva que você já viu? Maior que seja. Fala aí para mim. Sim? Sim. Quem já viu um cacho de uva desse tamanho assim? Não? Aquelas uvas Niagara que eu gosto é pequenininha assim, ó, cachinho de uva desse tamanho assim, ó. Agora, irmão, está falando que um cacho de uva precisou de 2 homens trazer. Colocar uma vara, colocar nas costas e trazer esse cacho de uva. Olha aqui para mim. Você tem ideia que é o tamanho que é esse cacho de uva? Pastor, o que significa isso? Significa que a terra era boa. Significa que aquilo que Deus tinha dito ao povo, sabe a promessa que foi feita lá a Abraão, capítulo 12, capítulo 13, e eu vou te dar uma terra que mana leite e mel, e depois essa promessa é repetida em Êxodo capítulo 13, 3, a palavra do Senhor estava se cumprindo. Deus estava dizendo: olha, eu estou mandando vocês para ver, e vejam se a terra mana leite e mel mesmo. Meu irmão, sabe o que eles trazem? Eles trazem um cacho de uva, que precisa de 2 homens carregar. Sabe o que esse cacho estava falando? Ei, a terra é boa, a terra mana leite e mel. Está aqui, ó, a prova disso. E a terra é boa, e as cidades são fortificadas. Olha, tudo aquilo que Deus disse é bom, é verdade, é fato. Agora acompanha comigo, por favor. Eles vão dizer assim, coloca aí para mim 13 a partir do 26, por favor. Rapidinho, 26. Vieram Moisés, Arão e toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram o relatório. E eles e a toda a congregação reunida lhes apresentaram os frutos trazidos da terra. 27. E deram o seguinte depoimento a Moisés: fomos à terra a qual nos enviaste, na verdade é terra onde também emana leite e mel, eis os seus frutos. Até aí, meu irmão, até aí está ótimo. Tudo que Deus disse era verdade, tudo que Deus disse era fato. A terra, ela manava leite e mel, está aí o fruto, tudo que Deus disse era bom, o relatório estava ótimo. Mas vamos ver o 28, por favor. Contudo, repete comigo, contudo. O que você disse? Essa palavra contudo, ela é no original, na verdade, é uma palavrinha pequenininha, que significa assim, F's, que significa porém. Na verdade é uma conjunção, que significa porém, todavia, no entanto, mas. E é nisso que eu quero falar com você nessa noite. O que é, pastor? Você tem uma visão de conquista mesmo, sim ou não? A tua visão foi curada, ou a tua visão é curada para aquilo que Deus prometeu, sim ou não? Sabe por quê, irmão? Lembra quando eu disse no começo da ministração que o problema é que a gente não entende, que a gente enxerga com aquilo que está construído dentro de nós? Quando eu olho para este povo, e sabe o que eu vejo? Eu vejo um povo que tinha sido liberto do Egito,
Um povo, meu irmão, que tinha visto a mão de Deus com as 10 pragas. Eles tinham visto, meu irmão, o fogo cair na terra dos egípcios, mas não caiu na terra deles. Eles viram os animais dos egípcios morrerem, e os animais deles não morreram. Eles viram os primogênitos dos egípcios morrer, e os deles não morreram. Eles viram a água virar sangue. Meu irmão, eles entraram no mar, em terra seca. Eles viram Deus abrir o mar. Meu irmão, eles viam uma coluna de fogo durante a noite para aquecê-los. E também via uma nuvem que refrigerava durante o dia, para que eles pudessem sobreviver naquele ambiente inóspito do deserto. Aquele povo viu Deus operando sinais e maravilhas como nenhum outro povo havia visto. Aquele povo viu o Sinai fumegar. A Bíblia diz que quando Deus desceu no Sinai, o monte fumegou. Era uma visão extraordinária. Raios, relâmpagos, trovões. Era algo terrível de se ver. O monte se abalou. Aquele povo viu coisas que ninguém viu. Aquele povo experimentou coisas que ninguém experimentou, Claudinho. Mas nada do que eles viram transformou. É por isso, meu irmão, que eu quero te falar algo nessa noite. O que é, pastor? Milagre não muda a visão de ninguém. Sobrenatural não muda a vida de ninguém. Sobrenatural é sinal de que Deus está fazendo. Todas as vezes que alguém chegou para Jesus e disse: opera para nós uns sinais para que creiamos em Ti, Ele não faz. Agora, quando eu olho para o povo de Deus, meu irmão, parece que a gente tem vivido as mesmas coisas. Porque aquele povo que viveu tudo isso que você viu e que eu relatei, o monte fumegando, a nuvem que aquecia de noite e que refrigerava de dia, as 10 pragas, a mão forte de Deus sobre todas aquelas circunstâncias. Aí Deus chega e fala: agora vocês vão tomar posse, vão para a terra que eu dei para vocês, vão para a terra que eu dou para vocês. Aquele povo vai, vê a terra, verdadeiramente ela mana leite e mel, verdadeiramente eis o fruto, é uma uva, é um cacho de uva que 2 homens têm que carregar. Só que na hora de dar o relatório, olha, tudo isso é verdade, tudo isso é fato, a terra mana leite e mel, eis aqui o fruto dela, as cidades são maravilhosas, são fortificadas, tudo que Deus falou é verdade. Mas, no entanto, tem gigante. O povo é poderoso demais. Pastor, o que significa isso? Aquele povo estava enxergando com aquilo que estava dentro deles, não com aquilo que eles estavam vendo. Ei, eu quero dizer para você nessa noite, a última noite de 2025, o que você tem enxergado a respeito de Deus, de todas as promessas que Deus fez, de tudo que você viveu em 2025, dos milagres que Deus operou, dos livramentos que Deus deu, da palavra que Ele confirmou, do avanço em todas as áreas. E é hora de você tomar uma decisão do quê? De crer que Ele vai avançar, de crer que Ele vai te dar, de crer que você vai viver a promessa. Sabe que muitas vezes eu e você fazemos: não sei, será que vai dar certo? Será que vai acontecer? Ai, eu estou com tanto medo de 2026, está uma bagunça na política, e eu não sei se o PT vai ganhar de novo. Se ganhar, o nosso país vai para a falência, eu estou pensando em ir embora. Ei! Deus nos colocou nessa terra
Ele nos colocou nessa cidade. Sabe qual é o problema? O problema é a visão doente. O problema é que eu não enxergo com o que Deus construiu, ou o que Ele tenta construir. Nós precisamos de ter uma visão de conquista, irmãos. Deus disse, Ele vai fazer como? Eu não sei. Eu só sei que Ele vai fazer. Por quê? Porque Ele disse, e eu creio no que Ele disse. Eu confio no que Ele disse. Eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pelo que eu creio. E aquilo que eu creio é o que está construído em mim, sabe? Por isso, hoje eu falei na live, amados. Deixa eu te fazer uma pergunta. Deixa eu ficar de olho aqui no relógio, porque hoje eu não posso pisar na bola. Deixa eu fazer uma pergunta para você, meu irmão. Com quem você anda andando? Vou fazer de novo. Com quem você anda andando? Pastor, eu ando andando sozinho. Está errado. A Bíblia chegou, Deus chegou para Abraão e falou assim: anda na minha presença e ser perfeito. A perfeição não está na performance, a perfeição está com quem eu ando. A resposta de uma vida que vale a pena viver está no feedback com quem eu ando. Qual mesa você está sentando? Ah, pastor, ultimamente não estou sentando em mesa nenhuma. Está errado. Tem que sentar com Deus, tem que andar com Deus. Sabe por quê, meu irmão? Porque é algo interessante que o pastor Nato pregou domingo, e eu vou repetir algumas coisas. A Bíblia diz que de repente Abraão chegou para ele: precisamos de separar. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para frente, eu vou para trás. Se você for para cima, eu vou para baixo. Abraão fala assim: escolhe para onde você quer ir. Sabe por quê? Porque para onde você for, eu não sei, mas para onde eu for, eu sei quem vai comigo. Porque se você for para a direita, eu vou para a esquerda com Deus. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita com Deus. Não importa para onde eu vou, importa com quem eu vou. Sabe por quê, meu irmão? Porque a companhia define o ambiente em que eu estou. E o ambiente define as lutas que eu vou guerrear. Não foi isso que vocês aprenderam? Ló olhou, Campina Verdejante do Jordão, tudo maravilhoso, é para lá que eu vou. Abraão, é para lá, pode ir. Porque se eu vou com Deus, e se eu estou com Deus, até no deserto, Ele faz o deserto virar um manancial de água. Ei, meu irmão, eu não quero saber como é que vai ser 2026. Eu quero saber com quem eu vou entrar 2026. Eu quero saber com quem eu vou andar 2026. Eu quero saber quem vai estar comigo em 2026. Ei, com quem eu vou andar, com quem eu vou sentar e com quem eu vou estar, é com o Senhor Jesus, e com Ele no barco, tudo vai bem, tudo vai bem. Sabe por quê, irmãos? Porque nós precisamos de aprender. Nós precisamos de aprender a ter uma visão curada. Eu vou dizer para você que as suas decisões, elas são fruto do ambiente que você anda. Eu vou dizer que as lutas que você está escolhendo viver, é fruto do ambiente em que você escolheu estar. E hoje eu não estou falando só de companhia de pessoas, mas eu estou falando da companhia do Eterno. Porque quando eu estou com Ele, irmão, noites viram dias, guerras se tornam em experiências, não importa. Estar com Ele é a melhor coisa que eu posso fazer. Sabe qual é o nosso problema? O problema nosso é a conjunção verbal.
Eu aprendi uma coisa, meu irmão, em oratório, eu aprendi alguma coisa. Muitos anos conversando, muitos anos dando aconselhamento, muitos anos ouvindo pessoas, e eu aprendi uma coisa. O que é, pastor? Quando você estiver conversando com uma pessoa, ela te falar um monte de coisa, você ouve. A hora que ela fala assim, mas, esquece tudo o que ela disse, o que ela quer falar é do mais para frente. Então, porque você é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa extraordinária. Nossa, eu aprendo tanto com você, meu Deus do céu, que pessoa. Ai, Deus é contigo. Mas, esquece o que ela disse, ela quer falar do mais para frente. No entanto, contudo, eu quero te dizer algo. Aqui o fruto é bom, a terra é boa, as cidades são fortificadas, mas não dá para nós. Lá tem os filhos de Enaque, os gigantes são filhos dos Néfilins, no original. Sabe qual que é o problema? Eu vou te mostrar qual que é o problema. O problema é que nós precisamos nos dias de hoje é que se levantem homens com voz de fé, que levantem homens que sejam o que eu chamo de, repete comigo, fator Caleb. O que você disse? O que é isso, pastor? São homens que silenciam a incredulidade e colocam ordem no caos. Ei, não é o tom da sua voz, não é a altura que você fala, mas é a autoridade de fé que você libera quando ninguém está entendendo nada. Os 10 espias começaram a difamar, olha, a terra é boa, mas não vai dar, tem gigante lá, nós vamos perder, nós vamos morrer. Ei, eu não sei por que nós chegamos até aqui, o certo é a gente voltar para lá. De repente Caleb se levanta e diz, eia, quieta, subamos e vamos herdar essa terra, porque certamente Deus é conosco. Ele tinha entendido, ele tinha compreendido. Caleb tinha uma visão curada. Caleb estava enxergando com aquilo que tinha sido construído nele. Ele disse assim, vocês não estão entendendo. Se Deus disse que nós vamos vencer, nós vamos vencer. Se Deus disse que Ele vai conosco, a terra é nossa. Ei, irmão, deixa eu te dizer uma coisa, eu não sei se você está entendendo, mas eu quero te dizer uma coisa, 2026 está aí, meu irmão, e nós estamos cheios de desafios. Por quê, pastor? Nós temos um ano de eleição política para viver, aonde nós vamos decidir, irmãos, os homens que vão decidir o nosso futuro nos próximos 4 anos. Nós vamos decidir, irmãos, escolher os homens que vão definir o quanto que nós vamos pagar de imposto, que vão definir as leis, que vão definir como nós vamos nos comportar, e que talvez vai decidir até como nós vamos ser igreja nesses próximos 4 anos. E nós temos uma terra para conquistar. Nós temos gente para influenciar. No nosso caso aqui, nós temos uma cidade para ganhar. E como é que você está enxergando? Nós temos que influenciar pessoas, nós temos que tocar em pessoas, nós temos que ganhar pessoas, nós temos que avançar como igreja, avançar como reino, avançar como família. Sabe, irmão, nós liberamos muita coisa aqui na hora do louvor, da adoração. O que é, pastor? Nós liberamos que a nossa família tem que ser curada, a rocha tem que ser Jesus, é Ele que tem que estar fincado na nossa casa. Ei, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Ei, irmã, olha aqui para mim, por favor. 2025 encerrou, você vai continuar lambendo ferida ainda, perdão da expressão.
Você vai continuar lambendo ferida do passado ainda? Ah, por que fizeram isso para mim? Por que fizeram isso para ele? Por que fizesse isso para ela? Por que ninguém viu isso? Por que ninguém viu aquilo? Ei! Até quando? É preciso se levantar homens e mulheres, meu irmão, como Caleb, que silencia a incredulidade e aponta para o lugar de fé. Ei, Deus nos disse, Deus falou, Ele vai estar e nós vamos vencer. Sabe, meu irmão, eu não posso deixar de falar dessa palavra e não contar um pouco da nossa história. Hoje é dia 31. Nós estamos fazendo 18 anos, isso? Parabéns para nós, irmãos. Aleluia. Não é necessário de mudar isso, nós não comemora, não sei, né? Ano que vem nós vamos fazer um culto de aniversário, amém? Só que tem que começar às 7 horas da noite, para dar tempo. Mas deixa eu contar uma coisa para você, querido, presta atenção. Jesus Cristo mudou meu viver. Isso, vai nessa vibe aí. Olha aqui para mim. Era 2007 para 2008. Estava um movimento extraordinário nessa cidade. O Brasil ainda estava vivendo, estava indo embora, mas estava vivendo ainda um aquecimento, um despertamento espiritual. Nós tínhamos aqui nessa cidade igrejas como o da Filadélfia, que tinha 5, 6 mil membros. Até hoje é uma igreja grande, boa demais, vivendo algo extraordinário. Quadrangular, Assembleia de Deus, presbiteriana, muitas igrejas boas. Mas Deus vem, chega para 2 homens e fala assim: ó, eu quero começar algo novo com vocês. Conosco, pastor? Eu quero que vocês comecem alguma coisa nova. Uma igreja que vai ter uma unção diferenciada. Uma igreja que vai ter uma unção restauradora. E aí, irmão, Deus coloca algo aqui dentro, algo ali dentro. Quem mais acreditava? Ninguém. E quando Deus começa alguma coisa, não precisa de muita gente acreditar, é só um acreditar. E se 2 acreditar, tá ligado no céu, já era. Mas você precisa de uma visão curada. Você precisa de enxergar antes de ver. A Bíblia diz lá em Hebreus que a fé é a essência das coisas que ainda não se viram. Numa tradução está fundamento. Eu não gosto da palavra fundamento, que parece alicerce. Não, eu gosto da palavra essência. Sabe o que é? A fé é a essência. A fé, na verdade, ela traz a realidade. Já existe algo que ainda não existiu. É isso que Abraão disse. E crendo contra a esperança, creu e foi pai de uma grande nação. Sabe o que é fé? Ainda não existe, mas eu consigo ver. Ainda não existe, mas eu consigo pegar. Ainda não existe, mas eu consigo sentir. Ainda não existe, mas já é real para mim. E é tão real que eu começo a me mover aquilo.
É tão real que eu começo a andar naquela direção. É tão real que eu começo a investir naquilo. É tão real que eu começo a me doar para aquilo. Aquilo ainda não existe, mas eu já estou fazendo como se existisse. Né, pastor Francisco? Você já tem um terreno, vai lá e constrói. Mas não tem dinheiro? Tem, eu já te dei. Mas não tem pastor? Tem. Pastor, por que você está falando que não tem pastor? Porque a Marli Calena falou que não tinha pastor. Lembra disso ou não? Lembra disso, Léo? Não esqueça nunca mais. Não vou liberar, vou morrer com isso. A Helena falou, mas nós não precisamos de um pastor. Eu olhei para ela e falei, uai. Vai ter que contentar com esse. Sabe como que a gente começou, Júlia? Lendo o livro de Neemias na minha casa. Lá no fundo da Oga. Chegava na hora da Laura ler, ela não sabia ler. Hoje ela vai ser médica, mas ela não sabia ler. O João Pedro, com esse jeito dele, que tudo ele tem que fazer, ele também não sabia ler. Mas Deus vem, dá uma visão e fala, vai, anda, pega, toma posse, creia, caminha. Isso aí. E aí começa a chegar gente. Começa a chegar os que têm que ser restaurados. Estou vendo o Luquinha Navarro lá. Dá tchau para mim, ver se é você mesmo. Não estou enxergando não, é ele mesmo. Sabe como o Luquinha Navarro chegou, Maurício? Com o carro cheio de cigarro e uísque, vendendo. Falou, pastor, eu estou fazendo um bico. Falei, rapaz, isso dá cadeia. Melhor parar com isso. Eu falei, não, é melhor parar com isso. Mas a unção restauradora começa. E eu vou encurtar. E a gente começa e passa 1, e passa 2, e passa 3, e passa 4, e passa 5, e passa 6, e passa 7. E vai passando, meu irmão, e as pessoas vão chegando. E aquilo, meu irmão, que era só um sonho, que era só uma visão, aquilo que era só uma promessa, começa a encorpar, começa a ter vida, começa a ter um monte de coisa, irmãos. E sabe o que a gente vive hoje? Hoje a gente vive aquilo que Deus já tinha visto há muito tempo. E eu vou te dizer que Deus está vendo muito mais do que ainda você não viu. Que ainda tem muito mais para que eu e você viva. Ei, meu irmão, quando eu olho para essa banda e falo, Deus, eu sempre quis isso. Eu vou falar uma coisa para vocês, mas não deixa ele ouvir não, porque ele já é problema, tá? Eu sempre falei assim, Deus, me manda um tecladista que toca tudo que eu cantar, sem eu precisar de falar de tom. Demorou, mas veio. Sabe o que eu aprendi, meu irmão? Que quando você tem uma visão de conquista aqui, essa é questão de tempo para ela chegar aqui, ó. Pastor, o que o senhor vê? Eu vejo ainda muito mais. Eu vejo essa igreja com cadeira até o final. Eu vejo essa igreja com vários cultos de final de semana. Eu vejo essa igreja crescendo para a direita, para a esquerda, para o fundo. Eu vejo essa igreja gerando mais ministérios. Eu vejo essa igreja indo para a Europa, para os Estados Unidos. Eu vejo essa igreja indo para a Ásia. Eu vejo essa igreja ramificando para o Brasil. Enquanto Cristo não vir, eu vejo o crescimento. Eu vejo Deus fazendo.
porque aquele que começou lá na José Paulino, meu irmão, ele não tem limite até onde pode chegar. Agora sabe qual que é o problema? Essa nossa visão está curada. O pastor Nato liberou algo aqui domingo passado que eu vim assistindo a mensagem e eu fiquei, é isso. Existe uma movimentação dupla nessa igreja. E ele disse que ele viu o pastor Francisco. Pastor Francisco, hoje é dia de cura. Deus sempre me fez enxergar mais, irmãos. Não é porque eu sou mais bonito, apesar de ser bonito. Estou brincando, irmãos. Mas eu sempre enxerguei mais. Mas sabe quem sempre põe motor na minha visão? Pastor Francisco. Nós estamos aqui hoje porque ele tomou a decisão, ele ouviu Deus e veio. Vamos lá ver, pastor. Quando nós estabelecemos o trabalho num buzeiro, foi nós que botamos o pé lá e falamos, vai ver. Quando nós estabelecemos lá em Araraquara, pastor Francisco foi lá, pôs o pé e falou, vamos fazer. Claro que nós não estamos falando do pastor Francisco, mas aquilo que o pastor Francisco representa. A movimentação de avanço, a movimentação de fé. Vocês não estão vendo, mas eu estou. Vocês não acreditam, mas eu acredito. Essa noite, meu irmão, é noite em que pessoas precisam de visão curada, visão de conquista, mas Deus vai trazer um movimento de expansão de novo. Ei, está na hora, Sal e Luz, da gente crescer mais um pouco, está na hora da gente avançar mais um pouco, está na hora de 2026, a gente experimentar algo novo vindo do céu. Tem algo da parte de Deus que é novo, mas para o novo chegar, o velho tem que ir embora em nome de Jesus. Larga essa carga, larga esse saco de tranqueira e põe algo que vem da parte de Deus na sua vida. Caleb falou assim, cara, para com isso. Vocês param de falar besteira. Se Deus está conosco, nós vamos vencer, nós vamos romper. E eu vou encerrar. Yacol no pau, Yacol no cal, que significa certamente podemos, é uma ênfase duplificada. O problema, meu irmão, é que muitas vezes a gente fica no lo no cal, que significa não podemos. Sabe, meu irmão, quando nós estamos cantando aqui, nós falamos, Senhor, cura a família, cura o casal. Aí você, ela não muda não, ele é assim mesmo. Sabe como que chama isso? Incredulidade. Isso se chama resistência ao Espírito Santo. Isso se chama resistência ao que Deus pode fazer. Se tem um homem de Deus, se tem uma mulher profetizando, não seja incrédulo, só receba e diz, eu recebo, eu creio, eu não sei como, mas Deus vai fazer, eu não sei como, mas Ele vai realizar, eu não estou sentindo, mas eu não vivo pelo que eu sinto, eu vivo pelo que eu creio, e eu creio na palavra liberada, eu creio que Deus é poderoso para fazer.
O problema é que tem muita gente que já matou a fé, já matou a esperança. Ei, meu irmão, hoje é noite da fé reviver. Hoje é noite da fé ressuscitar. Hoje é noite da fé, hoje é noite da esperança ressuscitar. Eu encerro agora. O problema é a crise no ver. Como? Versículo 33, na versão Almeida diz assim: e nós éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e também assim o éramos aos seus olhos. Ei, irmão, a visão que você tem de você mesmo determina quem você é. Eles se viam como gafanhotos, e porque eles se viam como gafanhotos, os gigantes também viam eles como gafanhotos. Te dou uma prova, e rapidinho. O que é? 40 dias. O gigante Golias chega e fala: ei, tem um homem aí? Não parecia nenhum, porque ninguém era homem suficiente para enfrentar Golias. 40 dias, ei, tem um homem aí? E eles não se viam homens para enfrentar Golias. Mas de repente chega um homem de 1,65 m, 1,70 m, com apenas alguns quilos, um jovem, um adolescente, e ele chega, e quando ele vê o gigante, meu irmão, ele vê do jeito que tem que ver. Sabe por quê? Porque quando Davi vê o gigante, sabe o que ele fala? Ei, quem é esse incircunciso filisteu? Ei, irmão, ele tem uma visão curada. Ele olha para o gigante e não vê o gigante. Sabe o que ele vê? Um incircunciso. Sabe o que ele estava dizendo? Quem que é esse que não tem aliança com Deus, falando do povo de Deus? Sabe como é que Davi vê? Davi vê com aquilo que está construído dentro dele, não com aquilo que os olhos mostravam para ele. O problema, meu irmão, é que você tem visto com o que os olhos têm mostrado para você, e não com o que as promessas e o que o Deus diz que você é. Davi diz assim: quem quer ser incircunciso filisteu, que está afrontando o exército do Deus vivo? Sabe, meu irmão, ele vê como Deus o via, e porque ele vê como Deus o via, meu irmão, o gigante agora vai ter que ver como Deus o vê. Tanto é que quando ele vem, e o gigante diz assim: ei, por acaso eu sou cachorro para você vir com pau e pedra? Ele diz assim: eu não sou cachorro não, rapaz. Eu vou te dizer uma coisa, eu vou te matar, eu vou te derrubar e vou te arrancar a cabeça. Sabe por quê? Porque você vem a mim com espada e escudo, e eu vou contra você em nome do Deus dos exércitos, e hoje você vai cair. Eu não sei qual é o teu medo, mas eu quero te dizer uma coisa, meu irmão: olha com os olhos de Deus e o gigante vai cair. Olha com os olhos de Deus e o gigante vai cair. Como é que é a música que a gente canta? Os gigantes não abalarão. Não importa o tamanho do problema que vem em 2026, porque eu não vou ver com a minha capacidade, mas eu vou ver com os olhos do Altíssimo. E Ele vai falar assim: não, a doença vai curar, o problema vai cair, o ressentimento vai ser perdoado. Não tem problema que Deus não possa resolver, não tem nada que Deus não possa fazer, porque Ele é Deus. Não tem na onde Ele não possa me colocar. Ele é uma fonte inesgotável de todo recurso. E se eu ando com Ele, Ele está comigo. Fica de pé. Pessoal do Reina, pessoal, pode vir aqui. Nós vamos nos preparar para fazer o nosso ato profético. Você está aqui comigo, meu irmão, sim ou não? Eu queria mais 1 hora para pregar, meu irmão. Eu queria mais, mas não tem jeito. Oh, Espírito Santo. Eu não sei você, meu irmão, mas esse ano é ano de conquista, amém? Você precisa de ter uma visão de conquista em nome de Jesus. Deus tem algo novo para a minha vida e para a sua vida, amém? Deus tem algo novo para essa igreja, você crê comigo, amém? Não, você não está crendo não. Você crê que Deus tem algo novo para essa igreja, amém? Eu creio nisso. Eu creio que nós vamos viver o excelente do Senhor em 2026. Estão dizendo, meu irmão, que 2026 vai ter muito dinheiro e que 2027 vai ser escasso. Eu quero dizer para você, meu irmão, que com Jesus não vai haver escassez. Nós vamos ver, meu irmão, Deus trabalhar, Deus operar, Deus vai fazer coisas extraordinárias. Eu creio em o nome de Jesus.
Agora, deixa eu te dizer uma coisa, e eu já quero enfatizar algo sobre sua vida. Comece um ano diferente. Semeie coisas diferentes para colher coisas diferentes. Pastor, o que você está falando? Eu estou falando para você que eu decidi, irmãos. E aí eu falo pessoal, mas a Bíblia diz que nós precisamos de ser exemplo. E eu quero que vocês olhem para isso, irmão. Eu quero começar, meu irmão, meu ano novo em consagração ao Senhor, em jejum e oração, porque eu quero ouvir Deus. Eu quero saber o que Ele está falando a meu respeito, a respeito do seu povo. Meu irmão, eu quero ver o que Ele está vendo. Se Ele está falando, olha, vocês passeiem pela terra de Limeira, e eu vou mostrar para vocês aonde vocês vão chegar. Meu irmão, eu quero visitar onde Deus mandar visitar. Quero colocar a meus pés e dizer, aqui é nosso, porque Deus disse que é nosso. Pastor, o que significa? O que significa, meu irmão, que muita gente nessa hora fica para trás, sabe por quê? Porque a visão de um líder deficiente e falta de fé pode botar uma geração a perder. Eu quero dar uma palavra para os meus líderes aqui, por favor, olhem para mim. Líderes sem fé põem pessoas, põem liderados seus a perder. A Bíblia diz que por causa daqueles 10 líderes, uma geração caiu no deserto. Mas líderes como Caleb e Josué fazem a próxima geração viver as promessas do Senhor. Cuidado com o que Deus colocou na sua mão, a responsabilidade sua, ser exemplo de fé, ver o que ninguém está vendo, fazer o que ninguém fez, e viver as promessas de Deus, não só para você, mas para a sua casa e para as pessoas que Deus colocou sob sua responsabilidade. Cuidado com a tua vida, cuidado com as tuas escolhas, cuidado com o seu padrão, cuidado com o que você faz, porque você está colocando outras pessoas a perder, porque você pode estar difamando a promessa de Deus na sua vida. Mas em nome de Jesus, nós vamos ser uma liderança curada, transformada, de uma visão de conquista, para que aqueles que vêm atrás de nós experimentar a terra prometida no nome de Jesus, amém.